Você tem aí, Lipe, o vídeo da discussão acalorada entre o Alexandre de Moraes e o André Mendonça? Eu digo com tranquilidade isso porque votei pela condenação dele, mas após o julgamento do Supremo surgiram vozes na sociedade dizendo que a pena teria sido excessiva. Eu cito nesse sentido entrevista dada ao jornal Estado de São Paulo por Fernando Abrúcio, em matéria publicada no dia 28 de abril de 2022. Diz a chamada da matéria: pena de Daniel Silveira foi um pouco exagerada e Congresso não deu suporte ao STF, diz pesquisador. Permite, ministro André? Permito. O Abrúcio é jurista? Não, é cientista. Não, só para que conste nos anais. Mas cito também Fernando Capês, no consultor jurídico, que foi colega de Vossa Excelência. E à época candidato a deputado pelo partido do presidente. E cito Valdo Cruz, aquele não faz referência a nenhum jurista. Também não jurista. Não é. Mas ele diz o seguinte, salvo que a gente vai dizer que seja fake news. Podemos até dizer. Levando em conta quem está sendo julgado, é possível. Diz Valdo Cruz, apesar de condenação correta, pena aplicada a Silveira pode ter sido pesada. Avalia parte do STF. Não sei que parte é essa. A minha avaliação foi feita nos autos, então não toquei nesse assunto. Olha, minha gente, que grandíssimo absurdo, né? Eu fiquei com a mesma sensação da Vanessa, que ele estava com medo. Deve ser difícil mesmo ser 1 ou 2 ou até 3 no meio desses juízes, que nem são juízes, desses ministros do Supremo, né? E o Alexandre, do lado dele, o intimidando, né? Nós estamos realmente à beira de uma ditadura aqui no Brasil. As leis há muito tempo já foram abandonadas, não tem defesa nenhuma de democracia, muito pelo contrário, tem a defesa de um pensamento único, de uma ditadura aí do judiciário, que é o que a gente está vivendo, e mesmo dentro do judiciário dá para perceber que ele realmente estava com medo. E deve ser mesmo muito difícil a gente contrapor uma pessoa, né, do tamanho, da importância de um Alexandre de Moraes hoje no Brasil, que é praticamente um ditador, e aí do lado dele ele tentando ali fazer de tudo para manter o voto, para amenizar, para fazer qualquer coisa, mas, mais uma vez, a gente vê que perdemos uma oportunidade de colocar, talvez, no Supremo, à direita, um ministro mais aguerrido, mais forte, mais destemido, né? Porque essa sensação de que ele estava com medo é o contrário do que a gente precisava. A gente precisava de alguém que tivesse tanta convicção a ponto de não ter medo. Ou as intimidações lá chegam a atingir até os seus pares. Essa é a dúvida que ficou aqui no ar. Eu queria também, Tati, você não estava aqui, foi a primeira matéria do dia, mas uma das matérias mais importantes, que na calada da noite de ontem, Dias Toffoli liberou a votação aí para a regulamentação da internet. Você estava acompanhando isso? E é o povo brasileiro que se mobilizou contra o PL da censura, que quer discutir o assunto através do Legislativo, que é a casa que representa o povo brasileiro. Então, mais uma vez, o STF passa de trator por cima do povo brasileiro. Já passou de trator aí votando a questão dos sindicatos, que é uma coisa que tinha sido decidida pela Câmara e pelo Senado, já no governo do Michel Temer, acabar com a obrigatoriedade da contribuição sindical, e aí o STF formando, a gente está vendo aí, formando maioria para contrariar as leis brasileiras. Primeiro, contrariando essa, que foi decidida sobre os sindicatos lá no Congresso, depois contrariando o indulto presidencial, que foi a cena lamentável que a gente viu agora, e aí, na calada da noite, eles dizem, perdemos o PL da censura, o povo não vai dar maioria para nós censurarmos todo mundo, não precisamos, vamos fazer nós mesmos, e mais uma vez, o Supremo tenta fazer o papel do Legislativo, ou seja, criar as leis e não as interpretar.
Então, quando o Supremo extrapola completamente os limites, ele está passando por cima do povo brasileiro, e isso não pode, e nem pode ser considerado, em hipótese nenhuma, por jornalista nenhum, por mídia de imprensa nenhuma e por pessoa de bem nenhuma, uma democracia. Isso só se parece com uma ditadura. Sem dúvida, Tati, concordo totalmente com você, e é muito triste a gente ver o caminho para o qual o Brasil está andando, né, nesse momento. A gente não... E, assim, da ditadura a gente vai partir aí para um regime, obviamente, mais autoritário do que já temos, e isso vai desencadear aí até mesmo a derrocada econômica do Brasil, né? Olha, Vanessa, eu tenho uma tese sobre esse assunto. Eu acho que quando a moral desaparece e as imoralidades passam a virar lei ou sentenças, que é o que a gente viu a desmoralização completa da Lava Jato, agora recentemente anulando as condenações do Sérgio Cabral e entre outras, né, desonestidades que viraram lei, digamos assim, a impunidade virou a regra, e aí nós abrimos mão de todo o aspecto moral. No segundo momento, vamos abrir mão da nossa liberdade, que é isso que o Dias Toffoli fez ontem, e podem esperar que vamos perder a prosperidade completamente, que é o outro passo, porque ninguém investe num lugar que não é livre, onde as leis são relativas e onde a impunidade prospera. Então, é lógico que o próximo caminho é a derrocada econômica. Não tenho a menor dúvida disso. E você acha que o Lula está desesperado, Tati? A gente viu hoje, agora cedo, uma notícia bem logo cedo aí pela manhã, durante o programa, inclusive, o Lula agora decidiu que ele mesmo será o coordenador político da sua própria legislatura, da sua própria candidatura, do seu próprio governo. Do seu próprio governo. Pois é, fritou o Alexandre Padilha, mas aí eu digo assim, o que faz o articulador, né? Faz promessas para os partidos. E agora eu pergunto, se o Lula vai ser o articulador e ele é o rei de não pagar promessa nenhuma, será que ele tem mais credibilidade ou menos que o Alexandre Padilha? Essa é a dúvida que fica no ar. Porque o tempo todo ele promete e não cumpre. Nós, todo mundo aqui esperando picanha, só recebeu uma abóbora até agora. Então, assim, acho que essa decisão já demonstra uma fraqueza política na sua equipe, uma equipe que não está conseguindo conversar com o Congresso, sofreu 2 derrotas imensas, graças a Deus. Inclusive, eu abro aqui meus parênteses para dizer que se os atuais deputados simplesmente impedirem as leis que esse maluco quer passar para nos jogar na pobreza, já terão feito um papel histórico fundamental, que é o de impedir que a gente se transforme numa Venezuela ou numa Argentina. Se pelo menos o Congresso e esses parlamentares que foram eleitos para essa magistratura fizerem isso, eles terão feito, talvez, a melhor coisa pelo nosso povo brasileiro. E foi o que eles fizeram, destruindo essas emendas sobre o marco do saneamento básico, que é uma coisa que só melhora a vida das pessoas, e o Lula queria piorar a vida das pessoas, para variar, que é isso que ele faz o tempo todo. E aí ele muda, né? Eu vi também o discurso dele agora, quando eu vinha vindo no carro, no tal do conselhão, que não serve para nada, encostar o Padilha no tal do conselhão, e disse lá no conselhão que quem o Roberto Campos pensa que é para manter o juro alto. Agora eu te pergunto, quem o Lula acha que é para achar que pode mandar na taxa de juro? Olha a Argentina, a taxa de juro lá é quase 100%. 100%, gente. Então, assim, imagina quem o Lula pensa que é, que pode mexer nas leis econômicas, né? Eu até queria pedir para a produção para botar o Twitter da Gleice Hoffmann e as palavras que ela usou para atacar a decisão do Copom de ontem. Procura aí no Twitter da Gleice Hoffmann, Rebeca, as palavras dela. Gente do céu, eu não acompanhei essa, Tati. Vamos ver, vamos destrinchar as palavras para a gente entender a linguagem dos malucos, para criar narrativas mentirosas, para enganar vocês aí, o povo brasileiro, o tempo todo. Aí, olha, quanto já custou ao país o negacionismo econômico de Campos Neto? Quantos empregos, empresas falidas, famílias destruídas? A vacina sempre esteve ao alcance do Copom, mas insistem nos juros genocidas. Até quando ficarão impunes? Olha, gente, isso é uma barbárie escrita. Mas é uma barbárie escrita. Absurda.
Porque negacionismo econômico é achar que se baixa juro na base da canetada. Isso sim é um negacionismo econômico. É mais ou menos dizer que ela vai abolir a lei da gravidade a partir de agora, quando a gente jogar uma coisa para cima, vai dar na Lua. É mais ou menos a mesma coisa. São leis, e leis são imutáveis. Então, assim, o Copom está fazendo de tudo para a nossa economia não virar a Argentina. E aí ela compara com aquele discurso vazio, de vacina, de negacionismo científico, de não sei o quê, de genocídio. Quer dizer, usam os termos agora para defender qualquer narrativa, mesmo que façam esse papelão, porque isso que ela falou é a coisa mais imbecil que eu já vi uma pessoa ter a capacidade de escrever. E ela escreve assim, como se estivesse defendendo as pessoas. Se ela estivesse defendendo as pessoas, ela mandava o governo Lula parar de gastar dinheiro com 37 ministérios, com um monte de programa que não funciona, porque esse governo, verdade seja dita, até agora só custou caro, não conseguiu aprovar um projeto sequer. Não, é ridículo, sabe? Porque agora porque tudo isso tudo é achar um inimigo, é a regra, né? A Vanessa falou bem, eles têm técnica, então eles usam as palavras e acham um inimigo. Então o inimigo, quarta-feira, era o Jair Bolsonaro, porque eu já expliquei, o Jair Bolsonaro, com todo esse apelo popular, ele é o inimigo número 1 do desgoverno, porque onde ele vai, ele arrasta a multidão e isso é problema. Então, agora eles atacam o Campos Neto, porque já perderam o marco do saneamento, perderam a PL da censura, estão dependendo do STF para legislar a favor deles, enfim, não tem poder no parlamento nenhum, nem comprando, não tem. Então, o Lula achou que ia chegar lá comprando, pelo jeito, não achou quem quisesse vender. Então, assim, começam a atacar um inimigo em comum, que agora chama-se Roberto Campos. Mas o Copom não é o Roberto Campos. O Copom é um grupo de pessoas que decide qual é a melhor estratégia para a taxa de juros brasileira. E por que a taxa de juros sobe? Por isso que a Vanessa falou, porque não tem poupança interna. Se eu vou emprestar um dinheiro para uma pessoa que não tem poupança, que não tem patrimônio, eu vou cobrar mais caro ou mais barato para emprestar esse dinheiro? Eu vou cobrar mais caro, porque a pessoa representa mais risco. Então, conforme o nosso risco Brasil vai aumentando, e ele tem aumentado também por causa da insegurança jurídica, por causa da insegurança democrática, por causa da falta de liberdade, inclusive a falta de liberdade econômica, essa palhaçada do marco do saneamento, que é uma coisa que estava melhorando muito a vida das pessoas e o investimento no Brasil, as pessoas já começam a ter mais medo de investir, e tudo isso vai fazer o juro subir. Enquanto a receita para o juro baixar é exatamente o oposto. É o governo gastar menos, é o governo ser mais eficiente, é o governo fomentar a economia. Como a gente não vê isso de um lado, eles querem que o juro baixe na porrada. Eles não vão fazer o seu dever de casa, mas querem que o juro baixe de qualquer jeito. Isso não vai acontecer. Podem morrer chamando quem quiser de genocida, ou de negacionista, ou do que mais eles queiram inventar nesse linguajar ridículo do progressismo mundial, que é um linguajar para ignorantes. Então, uma pessoa que entende um discurso, que se deixa levar por um discurso desse, vocês me desculpem, mas é um ignorante, no sentido de ignorar a verdade, de não ter pesquisado o que realmente aconteceu e não ter um mínimo de ética com a verdade. Então, é isso que acontece. Nós estamos vivendo uma sociedade aqui no Brasil, tomou o poder um grupo que não tem compromisso com a verdade, que não tem compromisso com a ciência, que não tem compromisso com nada, que só tem compromisso em empregar os amigos, onde quer que seja. E dane-se a população. E viva a narrativa, né, Tati? Viva! O Lula disse para o Biden, estaremos no poder se formos capazes de manter a narrativa. Vamos combinar que narrativa e mentira é praticamente a mesma coisa. Exatamente. Narrativa é uma mentira bem estruturada. Aí ela vira uma narrativa, mas continua sendo mentira. A gente não está tendo vitórias estrondosas no Congresso Nacional. A gente teve uma vitória. Não, eu não concordo muito com você. Nós tivemos várias vitórias. A própria instalação da CPMI, que agora o Pacheco não quer dizer quem é os membros, e já está segurando de novo. Esse é que é o problema, né? Já é uma vitória. Né? É claro que nós vamos ter vitórias pequenas. Eu entendo, no meu ponto de vista, Vanessa, que você lembra quantos pedidos de impeachment foram protocolados contra o presidente Bolsonaro? Sei lá, não sei quantos. Mais de... É uma forma dos deputados dizer, a gente não está contente com o governo. Só que o que eu acho que eles fizeram foi antecipar um fato. O que acontece? Eles já protocolaram pedido de impeachment pelo 8 de janeiro. Aí, porque eles sabem que a CPMI vai provar
o que o pedido de impeachment tem na sua base. E assim que a CPMI provar o que o pedido de impeachment está falando, que está falando, mas não está provando, quem vai provar? A CPMI. Se a CPMI prova o que eles pediram no pedido de impeachment, o pedido já está na gaveta. E é só pressionar o Arthur Lira para colocar ele em votação. Eu acho que essa é a estratégia. E se for uma estratégia, uma boa estratégia. Eu já fiz o pedido já está na gaveta, e aí vem a CPMI do 8 de janeiro e prova tudo aquilo que já estava ali no pedido de impeachment. A sensação da opinião pública em cima do pedido de impeachment por esse motivo deve aumentar, que foi mais ou menos o que aconteceu na época da Dilma. Vocês lembram que pediram várias vezes o impeachment dela, até que se usou o crime de responsabilidade fiscal, esse mesmo que o Lula quer anular aí com o arcabouço fiscal. Então, eu acredito que foi mais do que isso, foi uma estratégia, né? Existe uma estratégia da oposição de minimizar ou de colocar governista na CPMI. Eu já ouvi de parlamentares dizer que isso não vai adiantar, porque governista ou não, quem vai depor é quem vai depor. E o que ele vai dizer é o que ele vai dizer, não importa se o cara é governista ou não. Por mais que eles sentem no banco quem eles quiserem, a grande maioria das pessoas e dos filmes e disso tudo vai acabar dizendo o que todo mundo já sabe, que eles prevaricaram. E é isso que está dizendo esse pedido de impeachment, que o Lula, o Dino, o chefe do GCSI, prevaricaram no caso da invasão do 8 de janeiro. Eu ouvi o Marcos Duval, ele tem certeza que vai provar isso, ele tem as documentações, agora ele passou as documentações para o Espiridão, a mim, enfim. Então, eu acredito que isso foi uma pré-ameaça, né? No sentido de dizer, olha, a gente já sabe o que aconteceu, a gente está ligado, a gente vai pedir, e aí que acontece o Pacheco arquivando lá as assinaturas para finalmente colocar a comissão de parlamentar mista para funcionar. Então, eu acho que o governo, essa semana, demonstrou fraqueza, sim. Sim, com Ele certeza. perdeu várias vezes, ele não aprovou, teve que tirar de pauta, e há quem diga que o Lira não vai colocar mais isso em pauta, porque não quer sofrer outra derrota. O Lira, que se arvorava de ser o cara que mandava no Congresso, tomou essa derrota, não teve coragem de ir para a votação, tirou de pauta porque ia ser derrotado, e, na sequência, para mostrar para o Lula como ele tem apoio popular e manda, colocou o saneamento e passou com folga e demonstrou o que é poder. Então, quem saiu mais poderoso, saiu mais enfraquecido no início da semana foi o Lira, se recuperou no final da semana, votando essas pautas aí contra o governo, e meio que se tirou de aliado do governo, e caiu, quem caiu? O Padilha. Então, assim, o PT caiu, esfacelou-se essa semana. Tudo foi ruim para o PT essa semana. Tudo foi ruim. E a única coisa que eles puderam fazer para diminuir o desgaste do governo foi atacar o presidente Bolsonaro. Só. Foi a única coisa que eles fizeram, foi trocar o manchete do consórcio de imprensa com as assessorias de imprensa devidamente pagas para colocar na manchete o absurdo do absurdo do absurdo, porque nem sentido lógico faz, porque até o governo americano já falou que o presidente Bolsonaro, nem muito menos a filha dele, precisariam de certificado de vacina para entrar nos Estados Unidos. Hello! Não, e a filha dele, Tati, o grande lance aqui que a gente comentou muito ontem é o seguinte: nunca existiu a exigência de passaporte sanitário para menor de 18 anos nos Estados Unidos. Tá vendo? É tão burra essa imprensa que não faz uma pesquisa mínima. Sabe, uma pesquisa mínima, não precisa fazer muito, mínima. Assim, o que precisa um menor para entrar nos Estados Unidos? Bota no Google. Nunca precisou, viu? Nunca precisou. Eu sei porque a minha filha tem 16. Pois é. É tão ridículo criar uma culpa, né, em cima de uma coisa que não tem. É que nem o caso das joias. Quem gostou do assunto das joias era a Janja, que queria saber onde está as joias para ela sair usando. Porque, assim, é tão surreal quanto. Então, uma imprensa que dá manchete para um absurdo desses também devia merecer a nossa mais profundo repúdio. Porque vai estudar o mínimo de jornalismo, meu filho. O mínimo. Exatamente. O mínimo. Exatamente, Tati, concordo. Tá uma vergonha. E eles fazem sem o menor pudor. Eu até cheguei a falar, e aí, vão punir por fake news? Porque se estão utilizando a passagem aérea da Laura para dizer que ela não utilizou o imunizante, é porque eles não conhecem sequer a informação básica para o que é necessário para entrar nos Estados Unidos. E o presidente, quando entrou, também ainda era presidente. Que bobagem é essa? Também já sabe que tem imunidade parlamentar. É uma palhaçada.
É uma palhaçada, gente. Isso aí é, assim, é não ter assunto. É a É construção mais que da não ter narrativa, assunto. né? Mas é mais que não ter assunto. Vamos sentar aqui o baiano maravilhoso, Juca Chaves. A mídia pagando bem, mas bem mesmo, de vez em quando até ela paga, fala a verdade, mas é errado. É isso aí. Quando o presidente Bolsonaro estava lá, eles eram maioria, a oposição. Ah, era. Igual a gente. É maioria hoje, né? Sim. O que fizeram? De tudo para o presidente não passar nada. Nada. Eu acho que nós da direita temos que fazer Tem a que mesma fazer coisa. isso. Acabamos de dizer que eles têm o mesmo jeito, a mesma forma de agir, mas nós também. Então, se eles enchiam o saco por qualquer coisa, a gente tem que encher o saco pelo dobro das coisas, tem que ver 2 vezes mais o saco do que eles encheram da gente. Eu acho que é assim. Eles têm que provar do próprio veneno. E aí eu acho que está até mais articulada do que éramos antes. Acho que quando chegamos lá com o Bolsonaro, tanto a direita, né, assim, quanto o próprio presidente, o executivo, chegou lá assim, meio de sangue doce, né? Assim, tipo, achando que estava entrando num lugar justo, num lugar honesto, num lugar... E aí aprendeu que tem malandragem, né? Lógico que tem malandragem, né? Nessa forma de ser político. E eu acho que a gente está começando a aprender. Está melhor do que estava na outra legislatura, e eu acho que o Lula está bem apavorado. Acho que o impeachment dele sai agora? Acho que não. Acho que vão cozinhar ele mais tempo. Mas que bom que está pautado. O importante da CPMI é desgastar o governo. Desgastar o governo. Desgastar o governo. Então, cada vez que eles sentem um desgaste, eles vão desgastar o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro é que tem massa sovada. Quanto mais bate, mais cresce. Então, é complicado. Por que proibiram o passaporte do Bolsonaro? Por que proibiram, Vanessa? Mas você sabe que Sabe por quê? Polícia Federal não pegou, né? Não pegou, mas ele proibiu. Ele não vai sair com medo de ser preso. Por quê? Porque na mesma semana, o Lula vai ir lá para a posse do Charles III. Já está lá, viu? Já foi? Já. Tá, vamos ver o traje da Janja, hein? Aqui as checagens de elegância, hein, gente? Atenção. Aí, assim... nessa mesma semana, provavelmente, né, e a gente sabe lá do Reino Unido, do pessoal como é militante, vai tomar vaia demais na frente do hotel, né? Vai ser escorraçado lá na Inglaterra. Ao mesmo tempo, o que ia acontecer com o presidente Bolsonaro em Portugal? Ao contrário do Lula, seria ovacionado. E é por isso que prenderam o passaporte dele. O André Ventura, lá em Portugal, falou isso ontem. Não tem problema, nós vamos esperar o presidente Bolsonaro ser liberado para fazer o grande evento da direita mundial, porque ele é nosso líder. Sim, já estava praticamente com tudo vendido. Isso aí dia 12 seria, e ele já cancelou a viagem, o Bolsonaro cancelou a viagem. Claro, porque se aprenderam, ele chega no aeroporto para embarcar e falam, não, você não vai. Né? Porque o cara não tirou o passaporte, mas ele mandou tirar. Então, assim, o Bolsonaro está sendo cauteloso. Agora, e qual era o objetivo disso? O único objetivo disso é esse que eu te falei. Porque como é que ele ia comparar as duas coisas? Verdade. Quer dizer, o Bolsonaro sendo ovacionado lá fora e o Lula sendo escorraçado na Inglaterra. Como é que você vai fazer isso, entendeu? Esse é o problema. É que eles não conseguem manter mais as narrativas porque as imagens estão aí, a internet não está censurada. Eles censuraram a imagem do Bolsonaro em Nova York, no Bolsonaro em Londres, do 7 de setembro. Para quê? Para não mostrar que o povo estava do lado do presidente. Aí tiveram esse final de semana a grata surpresa da AgriShow. Claro que na quarta-feira pediram o passaporte dele, que não querem que ele saia do Brasil para se exibir lá fora. Estou errada? Ia ser um estouro, hein? Não, ainda vai ser, que eu acho que eles não vão conseguir manter isso por muito tempo. Mas, de qualquer maneira, vão evitar a comparação. O Lula acabou de ter sido escorraçado em Portugal, dentro do parlamento português, inclusive. E aí chega o Bolsonaro e faz um evento hiperpopular, sai ovacionado. Gente, vocês não entenderam ainda o que tem a ver. Isso é que está por trás. O resto tudo é narrativa da imprensa, cartão de vacinação. Oi! Tipo, os fins justificam os meios, né? Gente, não é mentira, eu não estou lendo errado, não. É bilhões mesmo, não é milhões, não, tá? É bilhões. A decisão acontece diante das cobranças do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e da primeira derrota do governo Lula no Congresso Nacional, que acabou de acontecer, foi o que a gente comentou.
Presta atenção, isso são emendas impositivas, quer dizer, são emendas que o governo não pode fazer nada para evitar pagar, ele só pode pagar. E o que o Arthur Lira está dizendo, já era do orçamento passado, não pagou por quê? Então paga logo, porque senão a boa vontade aqui na Câmara também diminui. Exato. Em função de que isso é impositivo e tal, e o governo tem que pagar. Agora, o que são 3 bilhões para quem deu 10 bilhões lá para os artistas? Para a saúde? Acho até um valor até pequeno, né? Para ser 3 bilhões para os parlamentares. E destinam mesmo, viu, Vanessa? Porque esse tipo de emenda impositiva, ela tem que ir direto para os municípios. Claro que deve ter rolo, a gente via a máfia das ambulâncias, está envolvendo aí gente do partido do governo, mas sempre pode ter rolo, lógico. Sim. Mas, na verdade, essas emendas elas vão diretamente para os municípios, para os estados, e são muito necessárias. A gente que rodou a inteira da Bahia vê quanto que falta mesmo de aparelho de raio-x, de aparelho de ambulância, e de várias coisas. Mas a gente vê também a morosidade na providência desse tipo de equipamento, né, Tati? E a quantidade de falcatrua que pode ser feita também. Haja o Covidão, que nunca ninguém esclareceu. É isso que eu ia falar. Mas, assim, vamos entender que não é 3 bilhões em dinheiro, ali que nem era um mensalão. Não. Né? Na verdade, essas são emendas que já vinham do outro orçamento e que ele precisa cumprir, e ele não andava cumprindo, né? Prometia e não cumpria, e aí o Arthur Lira jogou para cima dele, não quer, tá reclamando do Congresso, olha como você está tratando o Congresso aí, no que é legal, no que é certo e tal. Então, é aquele jogo de pressão, né? Que a gente sabe como funciona. Ele está todo mundo em início de mandato, então, assim... se a emenda chega ou não chega, não faz assim muita diferença agora, vai fazer mais diferença na reeleição. Mas o que eu acho importante nisso é que o Arthur Lira agora vai jogar pressão. Eu falei no meu comentário de quarta-feira que 10 bilhões para nos calar é muito barato, né? Paga no atacado e depois vende no varejo, né? Assim, na verdade, os parlamentares realmente não podem se deixar chantagear em momento nenhum, porque daqui a pouco vão perder, inclusive, esse poder de barganha ali na frente. Então, assim, eu acho que o que demonstrou e o que está demonstrando é uma força do Arthur Lira, e até o próprio pedido de impeachment que pediram ontem, e a lei do saneamento foi 322 a 128, significa que o governo tem fiéis a essa agenda progressista, 128 deputados. Fiéis, que vão votar qualquer absurdo. Essa que é a verdade. Qualquer absurdo, entendeu? Para roubar teu carro, para tirar tua casa, qualquer coisa. 128 vai votar qualquer absurdo. E os 322 já não vão votar qualquer absurdo. Isso significa que, se o Lula extrapolar muito, ele pode ser empichado, sim. Né? Porque ele só tem 128 na base dele, como se fosse um exército, mas num filme daqueles que a gente vê. Tem 128 de um lado, tem 300 e tanto do outro. Então, assim, isso Arthur Lira deixou claro, e aí foi para cima, libera aí as emendas, faz o que você tem que fazer, se não quiser, né, entre outras coisas, que eu desengavete o pedido de impeachment. Os deputados afirmam a justificativa do governo afronta ao princípio de reciprocidade, já que estes 4 países exigem vistos de visitantes brasileiros. Não se sustenta e acaba punindo os estrangeiros que querem vir ao Brasil e os brasileiros que vivem dos turismos, quase 7 milhões de pessoas. Que esta seja mais uma derrota do governo Lula, hein, Tati? Tomara, né, que seja. Até porque quem vive isso, como eu, assim, por exemplo, meu filho tem uma namoradinha americana, vem agora em junho. Veio agora, ele estava com essa ameaça e ainda não normalizou, né? Então ela conseguiu entrar sem precisar de visto. Agora, minha outra tem um namorado japonês. Sabe, qual é o objetivo de pedir um visto para uma pessoa? Você acha que o cara vai sair do Japão para emigrar para o Brasil sem papel? Claro que não. Então, assim, o que eu penso disso é que o turismo ele é uma das formas mais fáceis da gente gerar emprego e renda. Então, qualquer coisa que venha para atrapalhar o turismo, ela é contra a sociedade brasileira como um todo. Se a reciprocidade é assim ou é assado, as justificativas são muitas. Esses 4 países são países ricos que sofrem ondas migratórias ilícitas muito grandes, então eles precisam ter maiores. Mas eu não conheço assim uma onda migratória enorme, imensa, que venha dos Estados Unidos, do Japão, em direção ao Brasil. Você conhece, Vanessa? Não. Também não. Então, assim... Ninguém quer vir para quê? E quase não quer vir para fazer turismo. Então, assim, é muito importante que venham, porque o importante do turismo é que, quando eu vendo uma coisa do Brasil, por exemplo, eu vendi madeira.
A madeira talvez seja um exemplo, assim, porque tem essa questão do reflorestamento. Mas, enfim, vim de ferro. A gente viu, Eu sim, tirei... Tati, só te interrompendo um minuto, pessoal da Venezuela entrando no Brasil de maneira fugindo da ditadura. Isso aí a gente assistiu bastante aqui, né? E Até aquela argentino situação também. em Roraima ali, terrível que a gente viu. Mas fora isso, nenhum. Então, assim, quem vai fugir? Então, assim, quando a gente manda um produto para lá, tipo o ferro, a madeira, alimento, soja, a gente está mandando um produto do nosso país, uma coisa palpável, para um outro país, está recebendo por isso um recurso. No turismo, isso funciona diferente. Você pega a poupança que foi feita lá num outro país, né? Alguém economizou seu dinheiro, sobrou dinheiro para viajar e vem aqui. E aí vai num restaurante, se hospeda num hotel, compra um souvenir. Esse dinheiro saiu da onde? Saiu de um país e entrou no nosso. E quanto de mercadoria a gente teve que envolver nisso? Zero. Então, o turismo, além de gerar emprego, ainda preserva toda a nossa riqueza natural. Então, qualquer coisa que vai contra o turismo só pode ser uma estupidez. E aí eu me pergunto, cadê a ministra do turismo, né? Aquela que tirava foto com o miliciano para se pronunciar sobre esse assunto? Você viu, Vanessa? Pois é. Nem eu. Então, está na hora da gente pensar também que esses ministérios aí negociados com partidos do Centrão também estão inoperantes. Porque cadê a ministra do Turismo para ser a primeira a estar lá do lado do Marcel pedindo para que isso fosse revogado? Cadê? Matéria do Terra Brasil Notícia. Isso é gravíssimo. O registro falso de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a Covid em São Paulo teve um dado colocado com o nome do presidente Lula. O e-mail é lula@gmail.com. Para vocês terem noção de como estamos, né? Porque a própria narrativa está sendo desconstruída pela própria imprensa. Porque que eles fizeram isso já para prever que iam fazer uma sacanagem no futuro? Eu não sei, cara. Olha, eu só acho que isso é daí... ridículo. Imagina, uma pessoa presidente... É ridículo. Não, vamos combinar que é ridículo. A pessoa é presidente da República, aí vai lá no bairro da periferia de São Paulo para se vacinar. Oi? Está na cara que é uma fraude, está na cara que é uma coisa falsa, está na cara que é uma coisa plantada ali para um dia ser usada se precisar. Quer dizer, nunca apareceu lá, nunca a pessoa que aplicou nunca aplicou, a dose do lote que tem ninguém sabe, ninguém viu. Então, assim, talvez agora, para querer emplacar uma coisa que ele estava vacinado desde o início, não falou. É uma coisa completamente sem sentido, né? Ele comprou essa briga da narrativa quando não se vacinou, tomou essa decisão pessoal, difícil, politicamente cara, porque custou a ele muito esse negacionismo da vacina, dizendo que ele não tomou, não deu exemplo, não significa que o Brasil não foi um exemplo na vacinação, porque foi. Então, assim, e agora trazem esse assunto de novo. Sim, a imprensa constrói, a imprensa mesmo destrói, a Veja também destruiu a narrativa das joias essa semana, né? Destruiu. A mesma imprensa destruiu a narrativa, dizendo que, no máximo, a gente pode dizer que aquele episódio das joias foi falta de atenção ali da assessoria, não fazia papelada, mas que as joias estavam todas em poder da Caixa e do patrimônio nacional. Então, assim, e aí vai essa mesma mídia que vendeu a manchete, vai vender e vai desmentindo. Então, assim, já começa só a observarem como eles constroem e destroem a narrativa à medida que o governo Lula ganha ou perde credibilidade. Presta atenção. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, enviou um inquérito contra o chefe da Casa Civil para a Justiça Federal na Bahia. Costa é investigado por suposta irregularidade na compra dos respiradores pelo Consórcio Nordeste por 50 milhões em 2020, no ápice da pandemia. Ele era governador da Bahia. É a voz corrente que o Rui Costa, ali na Casa Civil, também não está fazendo diferença para o governo Lula. Não sei se já não é um jeito de encostar ele. A verdade é que, quando se fala em justiça na Bahia, a gente fica sempre com o pé atrás, né? A gente que viu todas essas operações, Faroeste, tudo isso, a gente fica sempre com o pé atrás, né? Mandou o caso para a Bahia, pois é, não sei se é bom ou ruim. O importante é que isso seja investigado de qualquer maneira. A empresa era uma empresa chamada Hempcare, que mandou essa nota fiscal de quase 50 milhões de reais, justamente na sua nota fiscal 0002.
Eu queria ter uma empresa e a minha nota fiscal 002 fazer um faturamento de 49 milhões de reais. Né? É meio improvável, né, que isso fosse verdade. Isso porque, na época da pandemia, não precisou licitações. Então, se você queria fazer uma compra, você podia comprar de qualquer pessoa, até de uma pessoa que tem uma empresa cuja razão social chama Hempcare, cuja sede é dentro de um apartamento residencial em São Paulo, e na nota fiscal 002. Isso já devia ter sido suficiente para empichar o governador naquela época. Como não aconteceu nada, eu não sou muito esperançosa de que alguma coisa possa acontecer agora. Ele ali é o presidente de um consórcio Nordeste, que envolvia várias outras pessoas, administrado pelo Carlos Gabas. Então, tinha tudo ali para fazer parte de um esquema realmente danoso. Foi até bastante explicado isso pela CPI que se instalou no Rio Grande do Norte, na época, para investigar esse mesmo consórcio Nordeste, porque lá no Rio Grande do Norte a CPI foi instalada. Espero que tudo que essa CPI do Rio Grande do Norte apurou sobre esse caso dos respiradores e do consórcio Nordeste seja julgado também aí na Bahia. Mas, assim, sinceramente, acho que essa manchete só atrapalha um pouquinho mais o governo Lula, que acabou atraindo para si, para o seu ministério, pessoas com currículos ruins e fichas corridas enormes. Mas o resultado mesmo vai ser a boa pizza, né? Não, como é que é? Não li porque não sei falar inglês, né? Não teve essa desculpa, né? Pois é. Pois é. E agora tem diretor de autarquia que é obrigado a saber falar inglês, dizendo que vai tirar isso da pauta, porque como ele não sabe falar inglês, não importa se ele é responsável pela exportação, né? Afinal de contas, inglês é irrelevante. A gente tem aí o Alexandre Moreira que está com a gente, ele vai comentar isso. Ele fez uma representação muito bacana. Eu, como mãe aí, tanto dele, mas também de 3 crianças, fiquei muito feliz com essa iniciativa. A vereadora do PSOL no Ministério Público, ele representou ela por apologia ao uso de maconha. A parlamentar soteropolitana fez uma homenagem ao Dia da Maconha. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Eu acho lamentável por ela ser vereadora da nossa cidade e mulher, porque nós temos dentro da Câmara Municipal de Salvador mulheres muito importantes, mulheres muito sérias, mulheres que estão fazendo um trabalho maravilhoso, e aí você vê uma vereadora com esse tipo de postura, né, numa fala, como vocês bem colocaram, criminal. Então, eu acho isso muito ruim, principalmente ruim para nós, né, mulheres, que demoramos tanto tempo para ocupar um espaço público aí de fala, para usar esse espaço público para fazer apologia ao crime. Eu acho que as pessoas têm essa individuação, se ela acha que maconha é liberta. A gente já teve também um secretário de Segurança Pública que falou que abre a mente. Tá? Bem colocado. Mas, assim, eu lamento muito a fala e lamento mais ainda dessa fala ter saído de uma representante nossa, dentro da Câmara Municipal, que é um lugar extremamente sério. A Câmara Municipal de Salvador, ela está situada, Vanessa, no prédio mais antigo da nossa cidade e mais antigo do nosso país. Quando o nosso país primeiro se organizou, o primeiro prédio público é a Câmara de Vereadores da cidade de Salvador. Olha a importância de você ter um lugar de fala nesse lugar. Eu sei porque eu recebi o título lá, estudei o prédio e tal. Então, imagina assim, uma pessoa que está lá, tem um espaço enorme, se o negócio, o que ela quer legalizar, a gente viu aí, o André Fraga está fazendo um trabalho no sentido da legalização do CBD para uso com crianças em epilepsia, tem funcionado bem, não tem nada a ver com a maconha, é outra coisa, ok? Mas se você vai defender uma lei, o que quer que seja, você defende uma lei. Agora, usar um vídeo, rede social, para fazer lacração de apologia à droga, uma representante da Câmara Municipal, é lamentável, é realmente lamentável. É péssimo para a cidade, péssimo para a política baiana, péssimo. Aliás, o que é de bom que venha do PSOL também é difícil, né? Tribunal da Justiça da Bahia, através do desembargador Cássio Miranda, deferiu o pedido de liminar do deputado Leandro de Jesus. O mandato de segurança e determinou a imediata instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar ocupações do Movimento dos Trabalhadores. Eu gostei, vou gostar mais ainda dos depoimentos, né? Porque, como a Dida falou na quarta-feira, nós estamos vendo aí as terras na Bahia despencarem de preço, né? Porque
o estado que mais está invadindo, que tem invasão de terra, é a Bahia. E não pense que a invasão de terra é igual à reforma agrária. Eu estava vendo uma entrevista da nossa antiga, maravilhosa ministra Tereza Cristina, dizendo que o Brasil tem 90 milhões de hectares disponíveis para a reforma agrária. 90 milhões de hectares disponíveis para a reforma agrária do Estado. E essa reforma agrária, ela, para acontecer, não adianta você dar só a terra, você tem que dar terra, você tem que dar titulação, você tem que dar para aquela agricultura familiar uma tecnologia, você precisa dar a Embrapa, você precisa tudo isso. O que nós estamos vendo é um movimento terrorista que está aterrorizando as fazendas, principalmente daquelas pessoas que não têm nenhuma participação política nesse governo da Bahia. Então, assim, invasão de terra em terra produtiva, sim. Invasão de terra é crime, sim. O movimento é terrorista, sim. E não tem nada a ver com justiça no campo, não tem nada a ver com reforma agrária e não tem nada a ver com sustentar a agricultura familiar. Lá no Rio Grande do Sul, ficou muito famoso na semana que eu estava lá, viu, Vanessa? Um depoimento que o MST se dizia ser o grande produtor de arroz orgânico do Brasil. E aí se descobriu primeiro, pelo laudo da Universidade de Santa Maria, que o arroz não era orgânico, para começo de assunto. E esse arroz, essa quantidade produzida pelo MST de arroz é 0,15%, eu vou repetir, 0,15% de todo o arroz que se planta no Brasil. Então, essa conversa da esquerda, que a justiça social, que o preço, que não sei o quê, é tudo balela. O que alimenta você ainda é o agronegócio. E para a agricultura familiar crescer, ela precisa de ações como foram feitas no governo anterior, que distribuiu quase 400 mil títulos de terra. Porque sem o título de terra, você não vai no banco e pede um empréstimo para comprar semente, para alugar o trator, ou para comprar o trator, para fazer a tua produção. Você precisa do título, que é a garantia do empréstimo. Então, eles não dão para essas pessoas invasores de terra do MST para manter eles sempre no cabresto. A Vanessa já entrevistou aqui alguém que explicou isso direitinho. Então, assim, não tem nada a ver. Quando a gente fala de MST, não estamos falando de reforma agrária. Eu sou a favor da CPI do MST para acabar com as invasões de terra na Bahia, porque isso está um absurdo, mas eu sou super a favor da reforma agrária. Eu acho que a reforma agrária é muito favorável. Então, você que está ouvindo aí, não confunda o discurso, porque uma coisa é invasão de terra, uma coisa é terrorismo, uma coisa é sair matando, como bem a Dida falou, a fazenda dela foi destruída, eles depredaram, venderam as madeiras, venderam não sei o quê, abateram o gado, não plantaram nada, não fizeram nada, está lá abandonada até hoje. Então, assim, presta atenção que invasão de terra e reforma agrária não são sinônimos, muito pelo contrário, às vezes são até antagonistas. Quarta-feira, Tati Mandelli aqui com a gente na Brado. Obrigada, viu, Tati? Obrigada a você. É sempre um prazer estar aqui nessa plataforma, que é uma plataforma da liberdade. E aproveito aí para convidar vocês, esse final de semana, está tendo a Flip na Praia do Forte, que é uma feira internacional literária, muito bacana, um programa cultural para as crianças, em várias instalações, vão ter autores, livros e tudo isso. E sempre promover a cultura é muito bacana. Então, convido todos esse final de semana lá na Praia do Forte para a Flip. Um grande abraço e fiquem com Deus.